Você deve achar que sentimentos e emoções são as mesmas coisas, mas não são. Muitas pessoas ainda confundem esses dois conceitos e por isso que eu queria trazer maior clareza para vocês sobre as diferenças que existem entre emoções e sentimentos. Para ficar mais fácil da gente entender isso, eu queria que você imaginasse a situação. Quando você está com medo, por exemplo, alguém fecha o teu carro. O que acontece no teu corpo e no seu cérebro quando você tem aquela reação e fica assustada porque alguém quase bateu ou quando alguém enfiou na sua frente, né? Adentrou na sua frente e você teve que frear o carro bruscamente, por exemplo? Bom, quando acontece esse tipo de situação, o nosso cérebro começa a coordenar um conjunto de processos, um conjunto de respostas, de ações para que a gente consiga responder o mais rapidamente, mais adaptavelmente àquela situação. Então, naquele momento, por exemplo, a sua pupila dilata, a sua boca seca, o seu estômago, o seu sistema digestório, o seu intestino para de fazer peristaltismo, ou seja, para de movimentar. E aí vem aquele frio na barriga muitas vezes. Por quê? Porque o sangue que está ali, ele é deslocado para grandes músculos, o seu rosto fica pálido também por isso, porque o sangue vai ser deslocado para áreas que são mais importantes, o seu coração acelera porque, por exemplo, são liberadas substâncias, hormônios na sua corrente sanguínea, como adrenalina e cortisol, e isso faz seu coração bater mais rápido, bater mais forte, ou seja, bombear mais sangue. Além disso, no seu cérebro, por exemplo, você tem alterações de atenção, então você se torna mais hipervigilante, você se torna mais focado, a gente tem uma visão que a gente chama de visão de túnel. Tudo isso acontece para que você tenha uma resposta adaptativa àquele contexto. Então, quando nós estamos falando de uma emoção, nós estamos falando de um conjunto de processos de ações sequenciadas, de respostas neurofisiológicas automáticas, inconscientes, que são necessárias, que acontecem para que a gente se adapte. Então, a emoção nada mais é do que uma resposta adaptativa, necessária à nossa sobrevivência. E por isso que ela tem essa resposta fisiológica. Porque naquele momento, por exemplo, você teria que lutar ou fugir. Naquele momento, por exemplo, você tinha que pisar automaticamente no freio ou desviar o carro. E isso você não poderia calcular qual seria a força que você vai fazer. Foi tudo muito rápido. E é essa a função da emoção. Como é uma resposta muito rápida, um conjunto de ações muito rápidos, ela favorece o nosso processo de sobrevivência, ela favorece a nossa adaptabilidade a determinados contextos. E o que é interessante, a emoção, ela gera um comportamento. Por isso que esse comportamento, ele é muitas vezes automático, porque a gente precisa, de fato, ali ter respostas rápidas para preservar a nossa sobrevivência, para nos adaptar àquele determinado contexto. Além disso, pessoal, é importante a gente saber que as emoções têm valência. Por isso que eu falo que a emoção não é ruim ou boa. A emoção, ela tem valência e ela está dentro dessa escala de valência, que vai do positivo ao negativo. Emoções de valência positiva, por exemplo, dizem que nós queremos nos aproximar. Então, quando nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos contentes, entusiasmados, nós gostamos de ter, por exemplo, pessoas ao nosso redor. Em compensação, as emoções de valência negativa, elas indicam o quê, por exemplo? Um afastamento. Então, quando você está triste, está com raiva, está com medo, provavelmente você não vai querer muita aproximação das pessoas. Você vai estabelecer aqui aquele comportamento de luta e fuga, dependendo da situação. Bom, Camila, mas beleza, quando eu tô com medo, eu sei que eu tô com medo. Quando eu tô com raiva, eu sei que eu tô com raiva. Não tô entendendo ainda. Natural. Quando nós reconhecemos, tomamos consciência daquela emoção, há um outro conjunto de estruturas e circuitarias no nosso cérebro que são ativados. E a esse conjunto de estruturas e de circuitarias que são ativados, que fazem com que a gente tome consciência dessa emoção, a gente dá um nome de sentimento. Então é o sentimento de uma emoção. Uma coisa é o comportamento automático, essa resposta fisiológica que acontece no nosso corpo. Outra coisa é o processamento dessa resposta e que a gente toma consciência e que olha e fala, ok, agora eu estou com medo. Esse medo é um sentimento. Então, quando eu tomo consciência desse medo, quando eu sei que eu estou com medo, outros programas ali, outras estruturas, outras circuitarias são ativadas e eu tomo consciência que eu estou com medo e assim eu passo a ter um sentimento. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Por dois motivos. O primeiro motivo é que
as estruturas cerebrais, os circuitos cerebrais que compõem uma emoção não são os mesmos circuitos anatômicos e estruturas anatômicas que vão compor um sentimento. Então, a ativação de estruturas e de circuitarias são diferentes entre sentimentos e emoções. Além disso, a emoção é uma resposta automática e muitas vezes a gente não tem consciência sobre ela, mas ela nos afeta de alguma forma. Então, às vezes você vê algo, seus olhos, por exemplo, dilatam, você às vezes tem uma transpiração sutil e você nem percebeu. Às vezes você recordou de algo ao longo do dia, seu humor alterou, você não percebeu, alguém falou que você estava estranho e você só vai lembrar que talvez ou pensar que você estava diferente porque foi algo que você viu ou que você ouviu na sua casa, depois de ter passado grande parte do dia, por exemplo, mal-humorado ou do dia estranho, do dia diferente, mais impaciente. Então, esses conceitos, eles são importantes. Emoções e sentimentos não são coisas iguais. Então, pessoal, é importante que a gente tenha esse conhecimento, que as emoções elas vão operar num nível abaixo da nossa percepção e que os sentimentos já são processos mais psicológicos, mentais, cognitivos, ou seja, o nosso cérebro processa essa informação emocional e a partir dali gera-se um sentimento. Emoções e sentimentos, então, geram o que a gente chama do nosso sistema afetivo. E por que é importante a gente ter consciência disso? Porque tanto as nossas emoções quanto os nossos sentimentos vão afetar diversas áreas da nossa vida. E lidar com essas emoções e com esses sentimentos de forma adequada é importante. E uma coisa é a gente lidar com uma emoção que está acontecendo ali no ato, que nos gera aquela impulsividade. Outra coisa é lidar com um sentimento que muitas vezes é duradouro, que está ali conosco de longo prazo. Continue assistindo esses vídeos e a gente vai descobrindo melhor como nós vamos lidar com esses sentimentos. Espero você!